Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos. Que bom que a gente já está aqui de volta. Mais um minutinho aí. Helena já está entrando também e a gente agradece a todos a presença. Se puderem participar, a gente fica feliz, tá bom? Então vamos ao nosso Memórias do Suicida de toda quarta-feira pela manhã. E nós estamos no capítulo 7, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Mas antes a gente vai ao nosso evangelho proposto, né, Amália? Você, então, podia ler para nós, né, o evangelho? Vou ler o item de 1 ao 4, tá? Tá bom. Podemos? Podemos. Bom, então já entrou. Aí, Rô podia fazer Bom dia. Amiga, que aí você sai um pouco mais cedo sempre, né? Não, hoje não, só a segunda. Ah, é a segunda. Mas Bom posso dia, fazer meus sim, amados não tem companheiros que estão nos ouvindo nesse momento, sintonizando com a rádio, conosco. E vamos que vamos. Mais um dia, nos preparando. Nesse momento, a gente se prepara para o dia todo. Já emendando para a semana, não é? Então, vamos lá, nos preparando com o Evangelho, como sempre fazemos, dando um equilíbrio ao nosso pensamento, às nossas mentes, para realizarmos um bom trabalho. Então, trouxemos do capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, injúrias e violências, que nos diz assim, são anotações de Mateus, em passagens de Jesus anotadas por Mateus, com relação a injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5:4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Aprendestes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seus irmãos merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E comenta Kardec para nós no item 4. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência.
Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito aos seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E esse é o texto do Evangelho, que não é o que entra pela boca, é o que sai do coração, né? Toda expressão que ofenda o seu irmão. Então, vamos à prece, né? Que a Rosângela vai fazer para nós? Vou sim, Amália. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que continue conosco, que continue a nos inspirar, a nos fortalecer, porque todos precisamos muito do nosso Mestre. Permita a Ele também que os nossos amigos espirituais estejam junto a nós durante o trabalho, esse trabalho tão importante, onde estaremos estudando esse livro que nos fala de vida, nos fala da continuidade, nos fala da lei de causa e efeito, mas, acima de tudo, nos fala da misericórdia e do amor de Deus, nosso Pai Criador, que a nenhum de nós abandona. Assim, Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos acompanham, nossos benfeitores, em nome de Dona Ivone, de Camilo, de nosso querido Leon Denis, que tanto trabalharam por esse livro fantástico, nós te pedimos que tu nos permita, Senhor, a iniciarmos o nosso estudo da manhã de hoje com imensa gratidão em nossas almas e também, Senhor, com grande alegria, porque finalmente nós conseguimos, Jesus, encontrar-te de alma, de coração, com todo o nosso amor. Que possamos, então, começar o nosso estudo e que Deus nos ampare, continue conosco sempre. Graças a Deus. Oh, delícia! Minha prece alegre, né, gente? Nossa, fiquei feliz com a sua fala gostosa. Bom dia, Rita, aí também que está aí com a gente, Elielson Tavares. O Tavares. Um bom dia, então. Esse nome a gente não reconhece. Mas vamos então, Rita. Patrícia, bem-vinda, querida. A Patrícia nos prestigia em vários momentos. A gente fica sempre muito feliz. Vamos voltar, então, ao nosso livro. A gente está dentro do Memórias do Suicida, no capítulo 7, mais uma vez a gente falando, esses amigos, nossos amigos, os discípulos de Kardec, onde esses réprobos estão num estudo profundo aqui, né, no planeta, para, então, apreender mais um pouquinho dentro de uma casa espírita. E aí a gente vai na primeira leitura, vamos lá, então, aqui, junto conosco. A noite terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às rebatadoras preleções evangélicas
durante as reuniões dos espiritistas cristãos que quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos verges, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações, então, dilatavam nosso raciocínio ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória inavaliável em que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de precitos do mundo invisível, como o amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, de sua sabedoria. Oh, gente, que coisa mais linda. Obviamente, aqui a gente sente... Bom dia, Helena, bem-vinda. Bom dia, obrigada. A gente já sente aqui a fala de Leon Denis, porque esse que eu acho que a Rô, antes da prece, ela estava já pensando nesse pensamento de Leon Denis, que arrebata mesmo a gente, né? A gente já se eleva, porque ele está falando dessa coisa maravilhosa de olhar para o céu. Isso é uma coisa muito especial. Olhar para o céu e entender que na própria natureza tem um Deus supremo. Essa é uma leitura que a gente já, conhecendo lá aquele livro dele, que a gente hoje, nós vamos lá, nesse livro especial de Leon Denis, Grande Enigma, e esse livro é que arrebata o nosso coração, da gente se pensar filhos, né, desse Pai Criador. Então é isso. Hoje a gente vai estar, só para a gente dar uma introdução aqui, no momento que o grupo está. Eles estão aqui no planeta, e nesse momento eles fizeram acampamento, não é isso? Eles fizeram acampamento para fazer um estudo aqui dentro de uma casa espírita que foi escolhida por espíritos preparados para ajudar esses espíritos. Eles estão nessa preleção na casa espírita e olhando para o céu. Esse momento é muito especial para a gente analisar essa grandeza divina. A Amália quer falar. Eu ia falar o seguinte: se aqui no mundo de encarnado, quando a gente olha para o céu estrelado, a gente fica encantado. Agora, imagina fora dessa dimensão tão material nossa, né? Eles estão, mesmo aqui na Terra, a dimensão que eles estão é fora da matéria, né? Então, imagina que maravilha, né? Verdade. Desculpa. Então, podemos seguir, né, gente? Aí vem a questão das palavras-chave que vai ser usada. Espera aí, que meu computador aqui está dando chute. Vocês estão me vendo? Sim. Vendo e ouvindo. Tá bom. Que entrou um negócio aqui na tela, pensei que tivesse atrapalhado aqui. Então, a gente está vendo aí a questão das palavras-chave, né? Dá sequência aí, porque a minha tela entrou uma coisa que eu, pelo menos, não estou vendo vocês. Tá. Então, a gente está... Já começamos o dia maravilhados, porque já sabemos que vamos ver o céu, vamos nos elevar por esse caminho aí grandioso do Grande Enigma, que é um livro tão
especial. A gente já viu ali as palavras-chave onde a gente vai estudar, vai analisar. O silêncio, que fala aqui nessa leitura que a gente acabou de fazer. O silêncio inalterável das colinas. Né? Você já olhar. A palavra colina já me alegra o coração, porque já é uma coisa bela, né? A própria palavra em si. Existência do Ser Supremo e mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível. Então, a gente já vê esse tema aí dentro da leitura que a gente fez, são as palavras-chave onde a gente vai caminhar. Primeiro caminho, vamos lá, uma astronomia espiritual. Então, vamos lá, Amália, para a gente entender aqui o que o grande enigma vai nos falar sobre astronomia espiritual. Vamos acompanhar o pensamento de Leon Denis quando vem mostrar para nós o Deus e o universo, né? Que o universo é a criação de Deus, a beleza, a grandeza desse universo, né? Que nós, tão pequeninos, às vezes questionamos, né? Não damos valor, não olhamos para cima para perceber essa grandeza, né? Então, ele diz para a gente assim, né? Para nós percebermos um pouquinho a grandeza dessa astronomia espiritual que Leon Denis traz para nós, começando com o céu estrelado. Quer dizer, ele está buscando que nós ergamos o nosso pensamento, a nossa mente na busca de Deus, através de observar a sua criação, né? Então, vamos lá. Um livro grandioso, dissemos, está aberto aos nossos olhos, e qualquer observador paciente pode nele ler a palavra do enigma, o segredo da vida eterna. Nele se vê que uma vontade dispôs a ordem majestosa na qual se agitam todos os destinos. Movem-se todas as existências, palpitam todos os espíritos e todos os corações. Os capítulos do Livro da Natureza, a segunda parte do livro Grande Enigma, o mar, a montanha, a floresta, o céu. Então, esse já traz para nós, Leon Denis, ele vai, nesse capítulo, né, que ele trata do Livro da Natureza, é muito fantástico, porque ele vai convidando a gente, né? Que é a questão do Livro dos Espíritos, acho que é a questão 8, a questão 4 ou 8, como pode reconhecer a existência de Deus? Pelas suas obras, não é? Então, é buscando principalmente o Livro da Natureza, que Leon Denis mostra para nós, né? Então, é conhecer, né, a natureza, observar e tudo isso que nos envolve a vida diariamente, mas mergulhado na tumba de barro, né, mergulhado no materialismo da vida, nós não nos habituamos a olhar para o exterior, né? Deixamos de ver a beleza do exterior. Como diz o próprio Leon Denis, estamos dormindo para essas grandezas, para essa beleza que ele vem trazer para nós. E aqui tem uma observação no próprio capítulo do Grande Enigma, que eu falei, eu vou trazer, porque é muito interessante. Ele fala como que esse livro da natureza, esses elementos da natureza, este céu estrelado, estes astros que essas luzinhas, todas essas estrelinhas, né, são astros, vidas, né? Então, ele diz aqui no Grande Enigma, nesse capítulo do céu estrelado, que esses astros conversam conosco. Se você prestar atenção, se você adentrar com a sua emoção, quando ele diz assim, esses astros, não brilham com o mesmo esplendor e a potência de Sirius, ele define algumas, né? Uhum. Mas que nos interessa agora, ele diz que eles vêm até nós, cada um dos seus raios é como um canto,
uma melodia, uma voz penetrante. Esses cantos se resumem assim, como se eles falando conosco, né? Essa beleza da natureza. Nós também somos focos de vida, de sofrimento e de evolução. Almas aos milhares efetuam em nós destino semelhante dos vossos. Olha só, vida em todos os planetas. É isso que Leon Denis vem convidar a gente a pensar. A vida humana, de espíritos, em felicidade ou sofrimento, não é só na Terra, né? Existe em todos os planetas. Então, ele diz que, assim como nós, tem lá os espíritos. E ele ainda diz, entretanto, nem todos possuem a mesma linguagem, pois uns são estado de paz, de felicidade, outro de mundos de luta, de expiação, de reparação, como nós, né? Mesma luta, porque são espíritos imortais em cada planeta desse, trabalhando a sua evolução. E ele diz assim, para fechar, só um pouquinho, Helena, ele diz assim, eu te conheci, alma humana, é como os astros conversando conosco. Eu te conheci, alma humana, alma terrestre. Eu te conheci e rever-te-ei. Outrora, abriguei-te em meu seio e retornarás para mim. Aguardo-te para guiar, por tua vez, os seres que se agitam na minha superfície. Então, mundos que nós já passamos, mundos que já vivenciamos e que não temos ideia, porque agora estamos aqui no nosso planeta, na nossa escola, necessária nesse momento da nossa evolução. É isso, já falei bastante. Então, a gente está vendo o quanto o Leon Denis ele tinha, naquela época, conhecimento de astronomia. Nossa, profundo. E uma visão tão parecida com a que hoje nós temos. Só que hoje a gente já tem o quê? Hoje nós já temos vários aparelhos, o navegador, né? Comprovação, né? A gente tem comprovação. E tem o navegador pela internet, né? A gente tem lá o nosso fofoqueiro do espaço, o nosso Hubble. Né? E Hubble. E aí a gente tem o telescópio o James Webb, né? O novo telescópio. É o novo, né? Tem o mais novo que o Hubble. É mais novo que o Hubble. Então, mas de 2021. 2021, o James Webb é de 2021. As fotografias do James Webb são simplesmente fantásticas. Nós estamos para a gente se ver realmente como o universo é belíssimo, né? A beleza, né? A beleza exatamente. Da perfeição. Então, você vê, quando o Leon Denis traz para a gente aí o seu estrelado, que é um estudo dele, do seu estrelado, a gente, quando começou a quando a equipe começou a pesquisar esse assunto, né, a gente se deparou com essas fotos. Eu já tinha visto en passant, mas depois nós fomos observar as novas fotos pelo telescópio James Webb, né? E tirado. Então, a gente se reportou bem mesmo a Leon Denis e essa observação, essa reflexão que a gente fez em relação a como ele, destacando, analisando o céu estrelado, como ele estava à frente da época dele em tudo, né? Até nessa questão, mesmo como nós estamos falando, nessa questão da astronomia, ele avançado, bem à frente da sua época, em analisar, em ver, em descrever, porque ele também descreveu, né, sobre essa natureza e fez e nos ensinou, e pegou isso, por ser lírico, pegou esse recorte da natureza, o céu estrelado. Só podia ser um druida, né? Um celta. Outra boa lembrança, Amália, só mesmo um espírito. Só podia ser um celta.
Só um celta, só um espírito com experiência milenar. 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 Então, a gente tem Como a gente esse espírito... Como a gente entende a sabedoria desses espíritos, né, Helena? Não, de Leon Denis, de exatamente. Kardec, muitos outros, muito Flammarion, meu Deus. Você pegou esse link e você vê a importância disso, que o Camilo Flammarion, que ainda jovem, ele a gente vai encontrar ele lá na Gênese como médium de Galileu Galilei. Galileu Galilei, quem são Quando esses espíritos? Quando ele traz aquela mensagem lá do capítulo 3, sobre a questão do tempo e espaço, uma mensagem assim fabulosa. A gente até utiliza isso como antecedendo, filosofando aquilo que Einstein mais tarde vai fazer em forma matemática, com a forma matemática. Vocês leem lá que vocês vão ver que a gente sabe que a gente já estudou isso há pouquíssimo tempo, né, gente? Mas quem está nos ouvindo, já estudou a palavra. Deixa eu lembrar um particular tão interessante de Eurípides Barçanufo com Maria de Nazaré, né? Vale a pena a gente falar, porque estão os dois componentes aí tão importantes. Né? Sobre a astronomia. A Eurípides, num determinado momento, já desanimado da escola dele, que estava sofrendo tantas dificuldades, tantas contradições da escola dele, que estudava o espiritismo, ele resolveu desistir da escola dele, né? E aí ele recebe, através dele mesmo, porque a princípio ele achou que não era, mas depois ele confirmou que era, a Maria de Nazaré, uma mensagem de Maria de Nazaré, falando para ele que não desistisse da escola, ia mudar o nome da escola para a escola Allan Kardec, mas e falava do currículo da escola, falava do momento da oração, e o currículo da escola deveria colocar astronomia. Quando a gente pensa assim, com uma escola, né, de nível fundamental, estudar astronomia é justamente para a gente repensar a questão da gente se olhar para o céu, que um adolescente... Estudar astronomia e buscar Deus. Não é? Olhar para o céu para você se dimensionar enquanto criatura, né? Criatura de Deus. Aí, quantas vezes a gente olha para esse céu com tanta potencialidade de vida que a gente já sabe que tem, energia em outros planetas tem a vida também, a gente olhar para o céu e não só olhar a estrelinha, o brilho e a beleza, não. Tem seres ali em processo de criação, de desenvolvimento e evolução também. Então, é muito rico essa Maria de Nazaré aqui nos inspirando também, né? A estudar e olhar para o céu, porque tem vida lá para cima. E né? isso faz a aplicação desse ensinamento, que Leon Denis muito bem tem incentivado, isso faz um ressignificamento ou ressignificação dos nossos conceitos existenciais. Vai redimensionar, a gente vai ressignificar e redimensionar toda a nossa vida. Esse é o ponto de vista lá do Evangelho. Então, por isso que todos os espíritos que têm a mesma linha de pensamento, que é voltar a gente para a ideia para Deus, os espíritos puros, todos eles, quando reencarnam, eles têm esse direcionamento. Você pode ver, se a gente for levantar a história dos espíritos superiores e reencarnados, vai sempre o foco deles em áreas... Einstein, não estou aqui querendo qualificar Einstein aqui ou ali como espírito superior, não é isso, não é o caso. Mas, de qualquer forma, são espíritos de conquista, mas que rediciona a nossa mentalidade para Deus, que é o que a gente faz quando a gente começa a analisar, observar a natureza, a gente começa a pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? O que estou fazendo na minha vida? Então, é isso. Ele tem falado... Helena, eu só queria fazer um complementozinho, pode ser? Nesse ponto da amplitude, da ampliação do nosso entendimento, da nossa visão, Leon Denis é um grande instrutor.
não só no gênio certo, não só no grande enigma. O próprio problema do ser tem uma parte em que ele nos instrui a irmos a procurar um lugar onde a gente enxergue quando acorda, antes de todo mundo acordar, antes dos pensamentos começarem a cruzar, e tentar absorver ali esse prana divino. Então, quando a gente agora, depois de entender isso que ele fala, para e olha para o céu, a gente não olha mais estrelas, a gente olha mundos. Da mesma forma como nós estamos olhando, certamente existem seres também olhando para nosso planeta. Nós somos um conjunto, é aquela bendita solidariedade universal que o Livro dos Espíritos nos fala, que o Evangelho também nos fala. Então, muda completamente. A gente, quando olha, não pensa mais na beleza, pensa que você é um filho de Deus, você é parte daquele universo, você faz parte daquilo. Isso é uma coisa incrível, gente. Isso dá uma potência na gente, uma força. Tudo bem que a gente faz isso de manhã e durante o dia essa força vai gastando pelas dificuldades. Mas estabelecendo. É um alimento incrível, uma coisa que nos eleva muito, graças a essa insistência de Leon Denis. Concordo plenamente com a Helena, todos tentaram nos mostrar Deus, mas Leon Denis ele fica em cima. Toda hora ele fala de Deus, e isso faz com que a gente se sinta realmente filho do Pai. Realmente nós somos. Então, a mudança para nós, espíritas, que estudamos Leon Denis, que entendemos isso, em relação ao aproveitamento desse fluido cósmico universal que existe à nossa disposição, digamos assim, é grande, porque a gente passa a entender que até pode alimentar nossas células, movimentar lá os biófios, que a Sueli gosta e sabe tão bem falar sobre ele, a gente pode até mentalmente absorver o fluido e direcionar para uma parte nossa que esteja... Leon Denis fala isso, adoentada, enchendo aquela parte de energia, de fluido. Enfim, Leon Denis, para mim, particularmente, acredito que para vocês também, no entendimento do universo, foi um divisor de águas. Com a Gênese, que eu estudei primeiro, eu já comecei a ter uma visão um pouco mais conectada com a doutrina espírita, a respeito da criação do mundo. Mas depois que eu estudei Leon Denis, nossa senhora, gente. Verdade. Então, quem nunca estudou... Só para finalizar, quem nunca estudou, porque dizem que é difícil, não é, gente. Não é, não. Vai estudar, estuda devagar, que vocês vão ver difícil, que é arrebatador. E fala de nós, né? De cada particularidade de nós mesmos. Porque você vê essa comparação que ele vai fazendo, é diferente. Você já até falou sobre isso, mas me veio essa reflexão novamente. Não é simplesmente olhar o céu e ver se vai chover, se está sol, se há estrela. Não, na verdade, uma tomada de consciência da nossa existência. Isso aí a gente fica falando aqui agora pela parte da manhã, parece que impregnou-nos desse desejo de falar. E outra coisa, a valorização do livro, tá? Então, ele traz, ele foi assim um escritor opinativo. Livro da natureza, né? Opinativo, que opina mesmo. Ele fala: ó homem, olha para o céu, olha para cima. Presta atenção. Avante. Então, ele está opinando, ele tá o céu fala com você, né? O céu fala com você. Ele está sacudindo a gente. Não é à toa que, nesse texto de hoje do Leon do Memória, porque a gente pensa assim, por que será que elas estão falando de Leon Denis se o estudo é do Memória? Primeiro que Leon Denis é um dos três, as três mãos, né? Leon Denis, a médium, Dona Ivone, o comunicante Camilo, e depois o outro comunicante, Leon Denis, que arrematou o livro, imprimindo nos fatos que Camilo trouxe, todo esse olhar, como é hoje. A noite torna melancolia, adoçava nossas amarguras e de exilados. Aí ele vem falando, logo no início, né? Aí ele vai falando sobre a questão da noite, por isso nós estamos trazendo, só para fazer o link, para a coisa fazer sentido, né? Aí, Helena, bem mais específico, no texto do Memórias, nos quedávamos a meditar sobre o silêncio inalterável das colinas e da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo,
Então, em tudo, né? Nas colinas, a placidez do Vergés, que são os pomares, né? Tudo aquilo ali. E eu me lembro muito quando a gente faz as viagens de Leopoldo Machado, nas estradas, quando a gente observa as colinas, os morros, as montanhas, o verde de tudo, Lindo. como que ele traz um alívio para os nossos olhos, traz uma alegria para os nossos olhos, uma felicidade, e até relaxa. A própria Joana de Ângeles fala isso também. Quanto a essas viagens, ajuda o espírito a relaxar, ajuda o espírito a sintonizar com a natureza. Tanto que ele fala aqui, ó, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Então, esse texto é um texto recheado de Leon Denis. Que busca a Deus, né? É recheado de Leon Denis. Por isso, nós estamos trazendo e mostrando a importância que tem o livro. Que quer dizer de que o livro vai falando? Vem falando da gente. Então, esse primeiro texto do Memória, ele é realmente... Agora, na parte da manhã, nós não estamos viajando, nós estamos bem acordadas. Estamos estudando, refletindo. Uma acordada mais livro. Outra acordada atrasada, mas estamos acordadas para a gente estar entendendo essa questão. Nessa questão... Aqui é lindo também, Helena, a gente observar que ele tentou aproximar essa ideia belíssima de Deus daqueles espíritos sofredores. Sim, né? Isso aí. Então, todos nós que lemos, vemos que Leon Denis, nos complementos que ele fez ao Memórias, ele trouxe, vamos dizer assim, o arcabouço doutrinário, né? Mas não perdeu a sua característica da beleza, que ele sempre exalta o belo, né? Ele sempre exalta... Então, ele não perdeu isso e trouxe essa presença divina para esse momento tão sofrido para esses espíritos, né? Então, a gente vamos avançando nesse mesmo texto, nós destacamos amarguras de exilados. Né? Então, vamos ver aí, né, Sueli, o que ele está querendo trazer com isso. Nós reproduzimos do texto lá de cima. Inclusive, não andamos muito, não. Nós mexemos, descemos para ver o céu estrelados, e agora a gente volta para o texto, né? E vamos ver que amargura de exilado é essa. E vamos ver se Kardec se preocupou com isso. Kardec tem alguma coisa na doutrina que venha falar para a gente na questão de mundos de expiação e de prova, mundos diferentes? Vamos seguir isso aí, nessas amarguras de exilado aí, Sueli, por favor. Vamos. A gente vai voltar ao texto onde ele toca nesse ponto dessas amarguras para a gente se colocar, se localizar dentro do próprio texto do Memórias. A gente vai fazendo um resumo, então não é todo o texto, não. Tá? Ele nos fala assim: amarguras de exilados do lar e da família, quando voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos. Lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai. E ele segue: profundas elucubrações, então, dilatavam o nosso raciocínio. Depois ele nos fala assim: almas, nossas irmãs, em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino em que nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Nessa leitura, assim, a gente realça essa paternidade divina de todos. E eles se veem como seres privilegiados, como todos nós, mas se separam, apesar de, quer dizer, mesmo na situação de réprobos, mesmo na situação de que eles têm a dimensão de que cometeram um grave delito,
mesmo assim o Pai é misericordioso e os acolheu e está transformando esses, porque essa aqui é a proposta divina, diferente da justiça do homem, ele vai sempre promover a reparação, né? Diferente da justiça humana, que a gente acaba prendendo e só o delito é valorizado. Aqui ele não valoriza o delito, como Deus é muito generoso. Isso é importante. E ele vai falando aqui para a gente sobre essa oportunidade de outros mundos, essa evolução. Então, vamos ali agora no capítulo 3, Isso. no item 13, o que o Evangelho vai nos falar? Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais, né? Nosso mundo aqui. Mundo de Esse a gente conhece, né, Su? A gente convive com ele, né, todo o tempo, né? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos recém-saídos da mão do Criador. Nisso daí a gente já entendeu que aqui, que os primitivos, os iniciados, está lá no livro dos espíritos, eles já começaram a encarnação humana, na fase humana, em outros planetas. O planeta Terra já não é mais esse mundo de berço, né? No livro dos Espíritos ele fala sobre isso. Não somos mais berço de espíritos recém-saídos da animalidade entrando no espírito. Nós já estamos numa fase um pouquinho à frente. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Então, mesmo os mais, como ele chama, selvagens, eles já têm algum conhecimento, eles já não estão lá nos coeiros, ele fala assim, né? Eles não estão no coeiro do início, né, do planeta. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são um indício de uma grande imperfeição moral, é o nosso caso, eis porque Deus os colocou sobre a terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Então, realmente, né, a gente está num plano mesmo escolhido por nós, obviamente, de acordo com as nossas escolhas do dia a dia, né, nosso livre-arbítrio, mas que realmente é um planeta ainda de experimentações e exatamente por isso a gente tem essas vicissitudes que, junto das vicissitudes, é sempre bom a gente lembrar, Deus nos coloca as oportunidades da gente avançar. Então, ainda tem a 15. A 15 também desse mesmo capítulo é muito importante também. Então, vamos ler a 15. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, ele nos dá assim o susto, olha, você é imperfeito, mas ele nos coloca de frente a Deus, mas Deus é misericordioso e te dá o remédio junto com a dor. Essa dor aí a gente vai se sentir realmente, porque somos ainda perfectíveis, mas estamos no processo, então a gente está numa fase ainda conturbada da nossa evolução e estamos buscando a perfeição e por isso ainda temos vicissitudes, temos sofrimentos, sim, mas como diria o próprio Leon Denis,
o sofrimento é bom e proveitoso. É bom e proveitoso. Ele fala isso lá no capítulo sobre a dor, que está no problema do ser. Sofrer é bom e proveitoso. Olha, então, a gente deve aproveitar o sofrimento para evoluir, né? Agora, nós, os perfectíveis, né? Aqui do grupo, a gente tem ainda em Kardec, não saímos de Kardec ainda não, hein, gente? Falando, porque nós estamos, ainda para nos posicionarmos, amarguras de exilados, nós estamos fazendo uma análise junto a eles, a Camilo, e respeitando o Leon Denis, o nosso mestre, né, o nosso patrono também, nosso amigo na espiritualidade, do texto na íntegra do Memória. Ele não falou do Céu Estrelado? Nós trouxemos o Céu Estrelado. Ele não está falando da amargura dos exilados? Então, nós estamos em Kardec, que também se preocupou com isso, lá no capítulo 3, o item 13 e o item 15, e aí vamos entender como é isso. Nós, os exilados, fomos criados para sermos exilados? Ou existe uma outra filosofia que a doutrina está trazendo, mostrando de forma diferente que nós temos aprendido durante as religiões tradicionais, que uns são criados anjos e outros são criados para errar. Então, vamos ver. Está aqui, ó, progressão dos espíritos. A gente vai entender bem isso. Que exilados são esses? Está aí na tela. Dá uma continuidade aí para a gente, Rosângela, por favor. Aqui da questão 114, para a gente estar entendendo que progressão é essa. 114. 114 que eu falei. Então, a gente dá continuidade, que são questões muito importantes. Vamos todos ficar atentos e refletindo junto com a Rosângela para a gente entender bem essa questão aí. Essas questões, a 114, a 115. Na 114, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou seja, são criados bons ou são criados outros maus? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Olha Olha só, os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, conforme nós vamos nos melhorando, nós vamos progredindo. Por isso, Leon Denis fala para nós do papel da dor. Como é que ele falou, Sueli? Fala aí de novo. A dor o sofrimento é bom e proveitoso. Por que é bom e proveitoso? Exatamente porque se nós entendermos o sofrimento dessa forma, como Leon Denis mesmo nos diz, e o enfrentarmos, nós retiramos dele o aspecto ameaçador e compreendemos que com o sofrimento, o espírito não gosta de sofrer não, gente, tá? Tem gente que fala que a gente gosta de sofrer, mas não é isso não, é compreender o papel da dor na nossa evolução. A dor vai existir enquanto nós nos afastarmos da lei. Quando a gente aprender a fazer esforços para se manter na lei, a dor não vai ser tão intensa, ela vai diminuindo. Os espíritos crísticos não têm mais essa dor. Tem dor por nós, ficam tristes por nós, mas eles, por eles mesmos, já venceram essa etapa. Então, nós somos criados, como já aprendemos com a doutrina espírita, simples e ignorantes, vamos despertando a nossa consciência, e a partir do momento que a gente começa a usar o livre-arbítrio, é que aí começa o problema, porque aí a gente começa a fazer as escolhas que a gente acha muitas vezes melhores, mais imediatistas, com foco completamente fora da finalidade da reencarnação, e aí a gente começa a trazer para nós dor. Aí Kardec pergunta na 115. Rosângela, só um adendo. Isso é tão verdade que você está colocando, que nós não somos máquinas, que o espírito, quando está encarnado, ele decide tirar a própria vida, como se ele pudesse, mas ele pode. Mas a gente está aprendendo, estamos dimensionando, né, redimensionando nossos pensamentos com os estudos de Leon Denis, do próprio Memória de Suicida, que temos livre-arbítrio, mas ele está diretamente ligado com a responsabilidade. Com certeza. Aí é outra coisa. Aí, por isso que a gente, quando está estudando, ele está trazendo estudo bem passo a passo, refletindo
quando não dá para terminar na mesma semana, esse assunto, como esse assunto aqui, é de extrema importância. É um assunto que vai redimensionar os pensamentos e ressignificar. Fazer você compreender a lei, né? Compreender a lei, compreender Deus. E por que a gente tem a responsabilidade, como você falou, Helena? Exatamente por causa da lei, que é de causa e efeito. A gente semeia e colhe, é ação e reação. Então, a gente não tem nem como culpar, depois que a gente aprende, culpar Deus porque eu estou sofrendo, não. A gente aprende com responsabilidade que a gente vai colher a nossa ação, né? A gente dispara uma ação, como fala o Chico, e a gente se torna escravo da reação. Graças a Deus tem misericórdia divina que ainda dá uma ajudinha para que a reação não venha nos doer tanto, ela nos apoia. À medida do nosso esforço, a misericórdia divina nos apoia, mas a responsabilidade é nossa. Aí a 115, ela é altamente consoladora. Sim. A gente vai ver o que a Rita está falando, mas dá uma lida na 115, que a Rita está sempre aí nos ajudando. Ai, que bonitinho que ela botou. Mas a 115, antes de falar da Rita, ela fecha e ela consola e ela dá um caminho para a gente realmente usar bem o nosso livre-arbítrio. Nosso conhecimento, né? Então, a 115, a pergunta é, dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Olha, seria uma grande injustiça. Aí os espíritos respondem, não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Deus, a cada um deles, deu a cada um deles uma missão com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, do Pai. A felicidade eterna e sem mescla está para eles, para esses espíritos que foram criados simples e ignorantes, nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe, como efeito das suas ações. É aquele sofrimento que eleva, que purifica, que educa. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Outros só as suportam murmurando e assim permanecem, por sua culpa, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Essa pergunta sempre me faz lembrar daquela parte do Evangelho que a Amália gosta tanto, que é a obediência e resignação, né? Obediência é o consentimento da razão e resignação o consentimento do coração. Então, a compreensão, o entendimento, o estudo, um estudo sistematizado, profundo, com calma, é que vai criando em nós essa força interior capaz de nos ajudar nas nossas escolhas, na nossa reação mais positiva, né? Verdade. E aí a gente vê... Quando Santo Agostinho falou aí em cima que nós, no planeta Terra, né, somos espíritos rebeldes à lei de Deus, e que temos 2 trabalhos a realizar. Lidar com as intempéries da natureza é o desenvolver a razão. E a obediência e do coração, que é a resignação. É entender a lei divina, que é o sentimento. Então, as 2 asas do espírito, a inteligência e o sentimento. 2 trabalhos que o espírito tem que desenvolver. Porque são as 2 asas da evolução, do progresso que Deus colocou no espírito imortal. Isso mesmo. Então, a gente está vendo como o druismo é o precursor do espiritismo, né? Nós estamos estudando isso aí segunda-feira, nós estamos almoçando com Leon Denis lá no Gênio Céltico, Mundo Invisível. A gente constata isso, o druismo como precursor do espiritismo, com essa tabela aí. Essa tabela é lá do druismo. Kardec já coloca, lá na Revista Espírita, ele vem falando, explicando da onde ele tirou, da onde ele se inspirou para trazer para nós essa escala espírita. A escala espírita ela é tão importante que, no nosso dia a dia, uma família de pais virtuosos pode ter filhos virtuosos ou não. Ele pode atuar como educador de alma,
inclusive, mas mesmo assim, por quê? Por causa da escala espírita. Você recebe aquele espírito de tal forma que a educação ela é importante, mas ela não é 100% de garantia daquele espírito que está numa determinada escala, numa ordem de uma escala, por exemplo, na terceira ordem de espíritos imperfeitos, aqueles pais seria muito pior se tivesse com o outro, mas aqueles pais não vão conseguir fazer com que aquele espírito, que não é ele que criou o espírito, vá para a segunda ordem, por exemplo, dos bons espíritos. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui para a gente estar entendendo, para entender o motivo por que o espírito resolve bancar Deus, tirar a própria vida, que ele não pode dar a vida do espírito, muito menos tirar, tem hora certa para isso. E só Deus sabe, só a lei divina sabe disso. Ele está enquadrado numa dessas ordens. Por exemplo, na primeira ordem, espírito puro não é, porque de espírito puro ele tem predominância da matéria, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, pode ser o problema que for, porque ele entende que Deus não dá fardo que você não possa carregar. Na segunda ordem dos bons espíritos, que ainda tem aquelas várias classificações, como tem da primeira ordem dos espíritos, da terceira ordem, desculpa, dos espíritos imperfeitos, então, aí sim, isso aí é consolador, é esclarecedor para a gente estar entendendo toda essa dinâmica da reencarnação. Sem esses entendimentos, realmente a gente entende realmente que sem a doutrina espírita, a não ser que você já seja da ordem de espírito da primeira ordem, porque senão fica difícil. É isso que a gente tem visto por aí. E numa escala, numa perspectiva, a pessoa entender, se desenvolver, no intelectual, mas quando chega na questão da ideia de Deus, da ideia do objetivo da encarnação, o futuro do espírito e a dinâmica na convivência com tudo isso, gente, aconselhamos vocês a estudarem realmente o Livro dos Espíritos para prevenção de suicídio. É isso que nós estamos fazendo aqui. Na verdade, nós estamos aqui prevenindo o suicídio, no que ele tem de mais... A causa principal de que leva os espíritos, né, a pensar em suicídio. Então, a gente está na prevenção, que é as ideias. Tá? Vamos seguir, então, a isso, Eli? Eu fiz só Nesse mesmo capítulo aí que a gente vê as três, essa aí, ó, nessas três ordens, a gente pode imaginar porque está nos falando e nos convidando a olhar o céu, né? E por isso também que aqueles espíritos ali estavam convidando esses espíritos que são da terceira ordem, né? Eles estavam lá. E aí eles estão fazendo uma preleção junto com dentro da casa espírita, e esses espíritos estão fazendo, né, um estudo. Nessa preleção, eles estão classificados aqui na terceira ordem, eles são espíritos imperfeitos. Mas o objetivo sempre de uma educação que tem o cunho de elevar e de tornar o indivíduo melhor, toda educação tem esse propósito, né? Mas quando a gente fala em educação de espírito, a gente está muito mais preocupado de sair esse espírito da materialidade, que a gente educa nossos filhos, muitas vezes afastado desse caminho espiritual, infelizmente, né? Mas lá nesse momento que esses réprobos estão fazendo um estudo em educação, é justamente a educação do espírito. Então, ele está propondo, você ainda está na classificação do espírito imperfeito, mas precisa evoluir. Para esse caminho, ele vai ter que se olhar como espírito. Que eles ali, os réprobos, ainda estão na materialidade, eles ainda não entenderam na sua essência que são espíritos imortais e têm um caminho longo para percorrer para buscar essa sua arrependimento e aí a reparação final, que vai ter os pilares da justiça divina. Eles estão no processo.
Então, eles já começam dentro de um campo aberto para nesse acampamento, olhar para o céu, olhar porque a gente vai se ver como espírito imortal. É a educação do espírito mesmo. E somos ainda imperfeitos. A nossa classificação está um pouquinho, graças a Deus, e porque nós estamos buscando, um pouquinho além desse caminho aí. Na terceira ordem, nós temos várias etapas, não tem uma divisão específica. Cada um vai se misturando um pouquinho aqui, vai um pouquinho mais à frente, mas o objetivo é, pelo menos, ser bons. E ser no espírito bom, segundo o Allan Kardec aqui coloca para a gente, nessa ordem dos espíritos bons, ele vai nos falar assim: predominância do espírito sobre a matéria. São as características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Somos o nosso projeto, né? No caminho para ser espírito bom ainda, hein? Não chegamos à perfeição e estamos longe ainda. As suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. E aí depois eles vão, no outro parágrafo, ele na questão 107, ele vai falar: compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então esse caminho é bem possível. Esse caminho, eu acho que esse caminho já não é um convite que é possível para nós encarnados. E por isso a gente tem lá no capítulo 17 toda aquela lista enorme que a gente vai se colocando ali. Falei, ainda não estou, do homem de bem, né? Então é um caminho longo para a gente buscar o homem de bem, né? Gente, tem uma questão lá na Revista Espírita. Olha que como esses estudos se entrelaçam. Essa escala espírita ela é tão importante que lá na Revista Espírita de 1858, naquele diálogo dos espíritos habitantes de Júpiter, estamos falando de habitantes de Júpiter. Kardec pergunta, então são 83 perguntas que Kardec faz a um habitante de lá. Está lá na Revista Espírita, eu acho que é de março, março de 58, tá? Na pergunta 58, olha aqui que Kardec fala, pergunta, e os espíritos habitantes de lá respondem. Kardec pergunta assim: os espíritos são iguais ou de várias graduações? Desculpa, os espíritos são iguais aí no seu mundo ou de várias graduações? Olha a resposta dos espíritos. Diversos graus, mas da mesma ordem. É dessa ordem, dessa classificação que o espírito está falando. Então, essa graduação existe no planeta regenerado, que é o que nós estamos nos encaminhando para planeta de que nós todos teremos predominância do espírito sobre a matéria. Mesmo assim, seremos todos de uma ordem só. Mas diversos graus, de diversos graus. Não seremos iguaizinhos porque não fomos criados como máquinas. Isso é muito importante. A gente tem medo dessa coisa de perder a personalidade. Não perdemos, porque essa ideia de que nós seremos igual é do panteísta. Nós não somos panteísta. O panteísta, a filosofia panteísta é assim: acredita em Deus, mas Deus é o universo, e você é parte desse universo, que quando você sai dele, você se individualiza para reencarnar, mas quando você desencarna, você volta para o mar como uma gota d'água, que volta por mais se mistura, não. Na filosofia espírita, nós acreditamos nesse Deus, essa inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, mas que nós somos centelhas desse Pai, individualmente, individualizado. Essa questão da individualização, ela é da filosofia espírita, ela é do druidismo.
Os druidas já falavam, nós estamos estudando isso agora com mais detalhes, a gente vai estar entendendo. Isso aí é o que Jesus nos ensinou. Está no cristianismo, lá puro de Jesus. Nós somos filhos do mesmo pai, mas individual. Então, passa para a Amália, né, Amália? A importância de nós estarmos trazendo, porque nós hoje trouxemos um texto pequeno, porém muito grande, tão grande, não é isso? Que a gente resolvemos ficar focado nele, na questão da noite estrelada, na questão das amarguras de um exilado. Né, Amália? Fala para a gente em relação a essa questão ainda da escala espírita, porque a gente está com o objetivo hoje realmente de trabalhar essa ideia. Isso é muito importante. A gente viu que o Leon Denis foi lá no maior, né, para agora vir falar de onde se processa. A determinação divina é a perfeição. A gente tem que botar muito na cabeça da gente para não duvidar de Deus em momento nenhum. É a perfeição. E o trabalho pedagógico dele é o progresso e a evolução. Tudo no universo ele criou para progredir, para aperfeiçoar-se. E como que o universo aperfeiçoa-se? Pelo elemento inteligente. Por isso, não fomos criados nem bons nem maus, porque seria já uma injustiça. Então, ele criou todos iguais, simples e ignorantes, a partir do nada saber e de tudo poder aprender. Por isso, ele deu a todos a inteligência e o sentimento, que é o processo que o ser inteligente, o universo do átomo ao arcanjo, lembra? Que a gente aprende, é do átomo ao arcanjo. Quem que impulsiona todo esse progresso? O ser inteligente, o espírito imortal que Deus criou, simples e ignorante, mas deu a todos, né, as ferramentas e a matéria-prima, que eu gosto de usar esse termo, para esse ser inteligente espelhar um dia para Deus a grandeza de Deus nele, que essa é a questão da perfeição. E isso começa num caminhar passo a passo. Ele não criou. Por que ele não criou ninguém perfeito? Porque ele quer que o ser inteligente conheça todo o mecanismo do universo. E aí começa lá no átomo, né? No germe, no verme da Terra, até alcançar o arcanjo. Então, nós, na forma humana, e quando já alcançamos a forma humana, na lei do progresso e da evolução, nós temos aí essa escala belíssima, né? Mostrando que o próprio ser vai fazendo as suas conquistas. Então, nós temos lá nos imperfeitos, como a Helena acabou de colocar, né? Dentro do quadro da imperfeição, nós vamos nos burilando, nós vamos trocando de graus. São diversos graus dentro da mesma condição da imperfeição. Até quando estivermos todos já em condições, e isso não é todo mundo junto, cada um vai fazendo a sua conquista. Né? É a questão do Livro dos Espíritos, quando fala da desigualdade das aptidões. Cada um vai evoluindo e vai ajudando o outro a evoluir. Essa é a grande luta nossa numa mesma escala. Aí, para alcançar o quê? Quando melhoramos, vamos para um outro grau, que é o segundo, a segunda classe, que já é nos bons, onde nós estamos botando um pezinho lá, desejosos de botar, desejosos de alcançar a regeneração, que a partir daí nós vamos estar trabalhando nos graus diversos agora dos bons espíritos, nos espíritos dos benevolentes, dos sábios, de sabedoria e de superiores. Então, estaremos já todos nesses graus aonde vamos continuar trabalhando, ajudando-nos uns aos outros, porque temos um objetivo a alcançar. A determinação divina é a perfeição. E nós vamos chegar lá. Por isso que os espíritos sofredores lá do Memórias, que estão ainda, como nós, gente, né? A Helena colocou uma parte aí
quando ela colocou assim, eu quero me matar, vou até me matar. A lei até permite, mas você vai responder por isso. Então, nesse momento, você tinha que perguntar. Vamos cair quando o Leonini está convidando a gente a conversar através do livro, conversar com a natureza, conversar com Deus. Então, você tem que perguntar, Deus, Pai, o Senhor me criou para isso? Né? O Senhor me determinou que eu posso fazer isso, tirar a minha vida? Não é? Então, se você buscar na lei divina, na justiça, no amor, na bondade de Deus, você vai dizer, não está na lei que você possa fazer isso. É violar a lei. Então, se o homem que pensa nisso, né? Aliás, Helena, nós temos 2 perguntas aí muito interessantes. Então, a pessoa que pensa em se matar, ela tem que pensar nisso, ela tem que buscar Deus e perguntar para Deus. Posso mesmo? O Senhor determinou? É da lei? É da lei? É da lei. Porque alguém tudo, vai quando a gente fala determinação divina, é a lei. Então, o Senhor determinou na lei que eu posso fazer isso? Então, se o ser humano se voltar para Deus e começar a conversar com Deus, né, para ele poder compreender a lei, com certeza ele não vai prejudicar-se a si mesmo, porque Deus não determinou que você se prejudique a você mesmo. Você faz por sua conta, não é por conta de Deus. Então, aí um dia alcançaremos o grau dos puros espíritos, que é a determinação divina. Isso mesmo. Agora, é aquilo. Como nós estamos, junto com isso, estamos estudando a questão do livre-arbítrio, né? Porque quando se fala em escala espírita, a gente fala em livre-arbítrio. A gente fala também em lei de causa e efeito, né? Porque para se chegar até a questão da aprender a escolher, para aprender a escolher, porque nós não nascemos perfeitos, nós saímos simples e ignorantes. Ainda somos ignorantes, isso é certo, mas simples não somos mais, não. Como a Sueli fez o estudo dela hoje, nosso planeta não é mais um planeta de maternidade. Não é mais um planeta que esteja acolhendo. Não é mais um primitivo. Não tem mais espíritos simples no nosso planeta. Tanto que ele tem vestígios que não é simples por causa dos vícios. Os vícios mostram que nós não somos. Está lá no Evangelho, lá no capítulo 3 do Evangelho, os mundos, quando vem tratando a questão dos mundos. Mas, só para a gente estar entendendo que isso tudo que a Amália falou de extrema importância, a gente tem a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito essa que está, quando Isaac Newton traz lá aquela pesquisa dele, 1687, desculpa, nos princípios matemáticos dele, ele vem falando, a uma ação sempre se opõe uma reação igual. Só isso. A reação, na lei de Newton lá, a uma ação sempre se opõe uma reação igual. Então, nós somos regidos pela lei. Para a gente estar finalizando esse raciocínio, questão 614 do Livro dos Espíritos. É uma questão que a gente deve sempre pensar e refletir na hora da gente usar o nosso livre-arbítrio. A gente pode, e eu vou finalizar aqui com uma questão de Kardec em relação a essa questão do livre-arbítrio, que é de extrema importância. Então, a 614, onde inicia as questões morais, né, é a questão que vai iniciar toda essa parte das questões morais, das leis morais, que é a lei divina e natural. Kardec pergunta assim, o que se deve entender por lei natural? Quer dizer, somos regidos por uma lei natural. Então, os espíritos dizem assim, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, não existe felicidade afastada da lei de Deus. Indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz
porque dela se afasta. Então, determinação divina. Só conseguiremos ser felizes se nós nos aproximarmos cada vez mais da lei de Deus. Então, não é da lei de Deus o homem determinar por ele mesmo se o outro deve morrer e muito mais se você deve morrer pelo suicídio. Não é da lei. Aí vai causar sofrimento, vai causar o sofrimento. Independente do modo de querer pensar, como é a questão a cabeça do espírito, quando pensa em se matar, ele vai ter que pensar na questão 614. Vai sofrer, é um direito, tá? Mas vai sofrer. Vai sofrer com o espírito e vai sofrer porque as pessoas vão sofrer. Sofre a família toda. Não é só o espírito vai sofrer, por isso nós estamos trazendo aqui relato de espíritos sofredores e a família. Quem fica sofre. Sofre a sociedade, porque você, de alguma forma, você vira um escândalo, e há de quem vira um escândalo, é necessário que tenha, porque você tem que exercer seu livre-arbítrio. Então, você vai ter que aprender a optar pelo melhor. Mas a sociedade, você dá mau exemplo, porque as outras pessoas, a gente tem relatos, mais relatos, eu não vou trazer aqui, tem teorias mesmo da questão do exemplo que fica, que arrasta, a ideia do suicídio arrasta, e não é responsável só você que se matou. Deixa um traço, né? Deixa um traço. Isso, traço e consequências, que está lá no Céu e Inferno. Esse estudo de traços e consequências está no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. É um estudo que a gente, para nós nos colocarmos dentro da lei, a gente precisa estar pesquisando. E para entender essa questão, eu vou fechando para passar a palavra para vocês. Tem duas perguntas, tá? Depois a gente... Tá. Eu fecho rápido para a gente pegar a pergunta. A gente precisa também estar refletindo lá na questão de 172, que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Aqui Kardec diz assim, que 2 grandes momentos nós usamos o nosso livre-arbítrio. Primeiro, antes de reencarnar. Tá? Toda aquela questão, país... Escolha de prova. A escolha do seu do panorama, gênero, né? E do seu panorama da sua reencarnação. É isso que a gente escolhe, o país, a família, isso que a gente escolhe. Então, é antes de reencarnar. A gente tem isso. Depois que reencarna, Kardec diz que nosso livre-arbítrio ele está a cada instante, em cada segundo do movimento que a gente faz do nosso poder de pensar e no poder de escolher. Aí é que está o nosso livre-arbítrio. Ele é de instante a instante. Na decisão de se deixar arrastar por um escritor, por exemplo, materialista, que diz que é impossível, ele que vem falando sobre o sentido da dor, muitos deles dizem que é impossível você resistir a determinadas dores. E, segundo a gente está aprendendo, Deus não daria uma dor que fosse impossível de ser suportada. Isso é mentira. Isto aí é a ideia daquele autor. Não é mentira para ele, mas é mentira para a lei divina. Nós só passamos por aquilo que a gente pode suportar. E pode suportar. Agora, cada um tem o seu limite de dor. Mas acontece que a dor ela começa no instante lá atrás, quando você resolveu tomar determinadas estradas. Essa que é a grande questão. Por isso que o livre-arbítrio está em cada instante de você dizer sim ou não a determinadas opções. Vou passando, então, a palavra aqui para a Sueli, depois para a Rosângela, em relação, porque nós já temos uma conclusão, mas vamos para as perguntas, Sueli. Então, vamos lá. Bom dia a todos, né? Nós temos 2 perguntas aqui que chegaram. Uma veio de Fortaleza do Ceará, que é da senhora Ivone Alencar, que ela pergunta o seguinte, ela faz um comentário e depois ela faz uma pergunta. Mesmo pelo disfarce salvo vidas, porque sei que coloco minha vida em perigo e o que quero mesmo é me matar. Decepção amorosa. Entre parênteses, né?
E aí ela pergunta: nesse caso de suicídio disfarçado, como chegarei do outro lado da vida? Teu som está fechado, Helena. Ô, Sueli, a palavra estava contigo. Vamos começar com você, passar uma palavra de consolo e de caminho para que isso não aconteça para ela. Com certeza, Ivone, o disfarce sempre tem a ver uma questão importante, que é a 952 do Livro dos Espíritos, que você não é menos... o indivíduo que, mesmo que disfarça, mas tem o pensamento, ele não é menos culpado, né? Ele não é menos culpado. Ele tem, sim, a sua culpa. Obviamente, pelo fato de não cometer o suicídio, ele já tem a penalidade menor, né? Ou ele é apenado realmente quando ele comete suicídio. Pelo fato de pensar e não cometer, ele já tem menor a culpa. Mas a questão 952 nos fala assim: o homem, pergunta Kardec, que perece vítima do abuso das paixões, que ele sabia que deveria apressar seu fim, mas as quais não tinham poder de resistir, porque o hábito as transformaram em verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio. Aqui ele está falando assim: o cara usa essas esportes radicais, ele sabe que pode cometer suicídio, está se matando, né? Mais ou menos isso que a nossa amiga ali está falando. Ela sabe que não pode disfarçar. Ela está disfarçando, correndo perigo para salvar a vida de alguém. Mas é para correr o perigo e aí a possibilidade desse perigo dela se matar. Kardec, os espíritos nos falam que isso aí é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, além disso, esquecimento de Deus. Então, que a gente possa aqui, com esse estudo, alertar esse espírito, que ele, se correndo o seu risco e se expondo, ele realmente está se afastando de Deus e vai sofrer todas as consequências. Obviamente que ela não cometendo suicídio, ela vai ter menor a pena, e Deus permita, e que ela tenha a lucidez para entender que mesmo as dores, como ela fala ali, de uma decepção amorosa, é um momento que a gente está vivendo. E esse momento vai passar, a gente tem que se apegar com Maria de Nazaré, que é a nossa protetora. Ela vai, sim, nos auxiliar e vai passar. Como diz ela mesma, tudo passa. E a gente tem que ter essa força e essa certeza que os nossos amigos espirituais estão sempre nos impulsionando ao melhor. É que a gente precisa ter força para desistir desse caminho e aí, sim, seguir forte, com coragem, porque todos têm dificuldade, não é só você. Não é só você, todos temos dificuldade, mas a gente tem que se colocar no processo evolutivo, com coragem. Então, só para complementar, no capítulo 5 do Evangelho, Sacrifício da Própria Vida, a pergunta está direitinho como ela está fazendo aí, mais ou menos, né? Assim, aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha, com a ideia de torná-lo útil, que é a mesma coisa aí que a Sueli colocou. Os esportes radicais, eu quero ir para a guerra porque assim eu vou morrer, entendeu? O que o Espírito São Luís responde? Que o homem se mate ou se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a própria vida, como a nossa amiga está colocando. Que ela está com essa dor, dessa decepção muito forte no seu coração e está achando que não tem forças. Mas ela quer saber também, né? Então, mesmo com esse disfarce, mas guardando esse desejo, né? Então, São Luís diz que, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. Então,
que é necessário, né? Que ela faça? Se volte para Deus verdadeiramente, né? E entenda que o grande mal, o maior mal que ela vai fazer é a ela mesma, né? E não é disfarçando o bem que a gente trabalha o nosso sentimento. É isso que a mesmo. gente encontra a resposta que a Sueli acabou de dizer. Tudo passa e a gente consegue vencer. Viu, minha amiga? Isso aí. Então, Procura fazer o bem pelo bem, não com a intenção de se esconder. Ô, Rita, traz a outra pergunta, por favor. Vamos lá. A segunda pergunta é uma pergunta que a pessoa quer saber mais de estatística, mas vale a pena, porque ele pergunta o seguinte: no caso de suicídios, temos números de que a cada 40 segundos no planeta alguém se mata. Esses números são reais, maquiados, falsos, muito além da realidade? É assim, nessa questão, quando vai se estudar e tentar fazer prevenção ao suicídio, tem várias perspectivas. Uma das perspectivas é a casuística. Agora, se eles são reais, se eles são maquiados, se eles são de fato, vai muito de como se pesquisou, de que forma se pesquisou. Agora, existe a Organização Mundial da Saúde que tem essa pesquisa, então eles fazem uma pesquisa séria, é uma ciência que eles usam, que, com toda a própria divulgação, a própria informação que a gente tem, inclusive nós, dos centros espíritas, que trabalhamos com vibrações para suicida, o número de casos que chega para as nossas preces é muito grande, a verdade é essa. Então, tudo indica que sim, que essa estatística, que elas sejam real. Agora, é fato também que muitos países escondem os casos, que é para quê? Diz eles, com o objetivo de não incentivar. Mas uma coisa é mito, não se pode falar do suicídio. Isto é mito, é o contrário. A gente tem que falar já trazendo a prevenção. Esclarecer. Não é só a estatística, é trazer, no nosso caso, a nossa obrigação aqui é trazer a prevenção na perspectiva espírita, porque tem várias perspectivas. Tem a perspectiva médica, nós poderíamos estar falando aqui com a medicação para curar uma depressão, para curar isso, porque acaba levando, nem todo suicídio deprimido, mas acaba levando. Poderíamos estar falando na perspectiva psicológica, trazer aqui psicólogo para estar ajudando a gente no raciocínio, nas questões de estresse. Poderíamos estar falando na perspectiva social, na questão da família, na questão da sociedade, da questão política, social, econômica, mas o nosso objetivo e a nossa missão aqui é trazer na perspectiva espírita, por isso nós utilizamos o Memória de Suicida. É a obra que é uma obra dedicada e ela foi realizada por uma equipe de espíritos superiores, que é onde está Leon Denis também, mas o comunicante Camilo, que vem relatando tudo que ele passou, detalhes, e a Ivone, do Amaral Pereira, que é a médium, que levou anos dedicada a servir como instrumento dessa espiritualidade para passar para nós detalhes. E não são detalhes, é aprofundamento das obras básicas de Kardec, para estar mostrando, não só trouxe os fatos, mas também trouxe as soluções. Então, com raciocínios profundos, que vai despertar, vai ressignificar os seus pensamentos, vai redirecionar os nossos enganos e as nossas escolhas, muitas das vezes, que nos afastam da lei divina. Então, da nossa parte, do nosso programa, essa aqui é a perspectiva. Existem vários outros que têm outras perspectivas, mas a nossa é a espírita. Vou passar aqui a palavra, então,
para a Amália, para a Rosângela, que eu vou até precisar sair, tá, gente? Hoje eu... Vamos, mas já encerrou. A gente Tá já bom. está com 1 minuto e eu queria aproveitar esse 1 minuto. Não deixa não, gente. Ó. Bota disciplina nisso aí, Rita, pelo amor de Deus. Então, vamos disciplinar. Então, para a gente disciplinar, eu vou deixar... A gente deixa um convite aqui para todos vocês para o próximo dia 28, para toda a família, já que hoje cedo também a Sueli lembrou de Eurípides. Então, vamos ao convite de Eurípides aos nossos corações. 33º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Tema: Eurípides Barçanufo, o Espírito e o Compromisso. O que é compromisso? Como posso honrá-los? Como estamos em relação aos nossos compromissos? Que compromissos assumir? Posso desistir deles? Conhecendo a doutrina espírita, ampliam-se nossos compromissos? Espíritas, o nosso empenho para ajudá-los é enorme. Desejamos que tomem consciência de sua reencarnação, assumindo verdadeiramente o seu compromisso diante de toda a magnitude do Evangelho de nosso Mestre. Eurípides Barçanufo, no livro O Compromisso do Espírita diante do Evangelho. O encontro será presencial e online. Teremos também evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens de 0 a 18 anos. As inscrições serão na Livraria do CELD. Esperamos vocês! Dia 28 de maio de 2023. Horário: 8h30 às 13 horas. Assista também pelo YouTube, canais do CELD e parceiros de transmissão. Com vocês para o fechamento aí, estou devolvendo a palavra. É só para encerrar com a prece, né? Então, vou fazer a prece agradecendo a Maria de Nazaré por essa oportunidade de estarmos, através da colônia Maria de Nazaré, junto com esse estudo tão especial que nos traz Ivone do Amaral Pereira, que a gente possa sempre estar unidos nessa alegria, com a certeza de que temos grandes oportunidades para sermos perfeitos. Que essa mãe tão generosa possa iluminar todos os corações desses espíritos que pensam no suicídio, dos espíritos que já saíram da vida através do suicídio, tenham a segurança e a certeza que esses espíritos benfeitores sempre incentivam, iluminam e têm sempre uma boa palavra, um abraço amigo e a certeza de que terão oportunidades de se reajustar com a lei. Agradecemos a Jesus por esse grande ensinamento que nos deixa e agradecemos, acima de tudo, a Deus que nos permite, nessa reencarnação, termos a certeza que os espíritos amigos nos acompanham e seu Evangelho deixa para a gente toda essa certeza de que chegaremos ao reino de Deus e que seremos perfeitos. Jesus, Deus e Maria nos apoiem nesse dia e que possamos vibrar sempre no amor, na paz e na tranquilidade. Assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.